Imagine estar tão perto da verdade absoluta e ainda assim escolher o caminho da perdição. Judas Iscariotes é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 discípulos, mas ficou marcado na história como o traidor. O que levou Judas a trair Jesus? Teria sido apenas a ganância? Ou havia algo mais profundo em seu coração? Hoje, vamos mergulhar na trajetória desse homem e entender os detalhes por trás de sua decisão mais infame. A história de Judas é repleta de mistérios e emoções intensas. Sua proximidade com Jesus torna sua traição ainda mais impactante, pois ele teve acesso direto à fonte da verdade e do amor divino. Como alguém que caminhou ao lado do Filho de Deus pôde se desviar de um caminho de luz para um destino tão sombrio? Esse dilema nos faz refletir sobre como as escolhas que fazemos diariamente moldam nosso futuro e definem quem realmente somos. Além disso, a jornada de Judas nos leva a questionar até que ponto nossas ambições e desejos pessoais podem nos afastar do que é correto. Será que somos capazes de reconhecer quando estamos nos desviando de nossos valores em troca de vantagens temporárias? Essa história não é apenas sobre um personagem bíblico, é sobre todos nós e as decisões que tomamos ao longo da vida. Pouco se sabe sobre as origens de Judas Iscariotes, mas seu nome indica que ele pode ter vindo da cidade de Queriote. Ao contrário de outros discípulos que eram pescadores ou trabalhadores humildes, Judas possuía habilidades financeiras e foi encarregado da bolsa de dinheiro do grupo. Isso mostra que Jesus via nele uma capacidade administrativa. Mas será que essa mesma responsabilidade despertou nele desejos ocultos? Desde o início, Judas teve uma oportunidade única de presenciar os ensinamentos mais profundos de Cristo. Ele esteve presente em momentos íntimos, ouviu palavras que transformaram vidas e testemunhou milagres que provavam a divindade de Jesus. No entanto, mesmo com essa proximidade, algo dentro dele parecia resistir à total entrega à fé. Talvez houvesse nele um conflito silencioso entre o chamado divino e suas próprias expectativas. Outro ponto intrigante sobre Judas é sua possível frustração com a missão de Jesus. Muitos esperavam um Messias revolucionário, que libertaria Israel da opressão romana. Mas Jesus pregava um reino espiritual baseado no amor e no perdão. Será que aos poucos Judas começou a duvidar se havia feito a escolha certa ao seguir esse caminho? Esse sentimento de dúvida pode ter sido um dos primeiros passos em sua queda. Um dos primeiros indícios do caráter problemático de Judas surge quando Maria unge os pés de Jesus com um perfume caro. Judas questiona o desperdício, alegando que o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Mas João, um dos evangelistas, esclarece que Judas não disse isso por preocupação com os pobres, mas porque era ladrão e costumava roubar da bolsa do grupo. Esse episódio revela muito sobre a verdadeira natureza de Judas. Enquanto os outros discípulos viam esse ato como um gesto de devoção a Jesus, Judas enxergava apenas o valor material. Esse contraste mostra como a visão limitada pelas ambições pessoais pode obscurecer a compreensão do que realmente importa. Para ele, a missão de Cristo parecia cada vez mais distante de seus próprios interesses. Outro fator relevante é a crescente impaciência de Judas. Ele pode ter se sentido frustrado ao perceber que os planos de Jesus não correspondiam às suas expectativas. O desejo por um líder forte e politicamente ativo pode ter sido um dos motivos pelos quais ele começou a buscar alternativas. A partir desse momento, sua fé começou a enfraquecer e sua lealdade foi substituída por um pragmatismo frio e calculista. O ponto mais sombrio da história de Judas ocorre quando ele faz um acordo com os líderes religiosos para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse valor, na época, era o preço de um escravo. É interessante notar que Judas não apenas vendeu Jesus por dinheiro, mas o entregou com um beijo, um símbolo de amizade e confiança. A traição de Judas não foi apenas um ato isolado, foi o resultado de uma série de pequenas concessões ao longo do tempo. Cada passo que deu em direção à desconfiança e ao egoísmo o levou a um caminho sem volta. Muitas vezes, as grandes falhas começam com pequenas decisões erradas que parecem insignificantes no momento,
mas que, acumuladas, resultam em consequências devastadoras. Outra teoria sugere que Judas não imaginava que sua traição levaria Jesus à morte. Talvez ele acreditasse que essa prisão forçaria Jesus a agir com poder e instaurar o reino tão esperado. Se essa hipótese for verdadeira, sua história se torna ainda mais trágica, pois ele não apenas falhou em sua lealdade, mas também foi incapaz de compreender a missão real de Cristo. Após perceber a gravidade de sua traição, Judas foi tomado pelo remorso. Ele tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Sentindo-se consumido pela culpa e sem enxergar outra saída, Judas se enforcou. A diferença entre Judas e Pedro se torna evidente aqui. Ambos erraram, mas enquanto Pedro encontrou uma segunda chance por meio do arrependimento sincero, Judas se deixou consumir pelo desespero. Isso levanta uma questão crucial. Qual é a nossa reação diante de nossos erros? Buscamos redenção ou nos entregamos à culpa de maneira irreversível? Além disso, essa parte da história nos ensina sobre o peso das escolhas. Judas teve oportunidades para mudar sua trajetória, mas insistiu em seguir o caminho errado até o fim. Sua história nos alerta para o perigo de alimentar arrependimentos sem buscar o perdão e a restauração. Será que se ele tivesse se humilhado diante de Deus, seu destino teria sido diferente? A história de Judas Iscariotes nos ensina que estar próximo da verdade não significa necessariamente aceitá-la. A ganância, a frustração e a falta de entendimento do plano de Deus levaram Judas a um dos atos mais infames da história. Mas será que sua história poderia ter sido diferente? O que podemos aprender com seus erros? Além disso, sua trajetória nos alerta sobre os perigos de um coração dividido. Podemos estar fisicamente presentes em ambientes de fé, ouvir ensinamentos profundos e até participar ativamente. Mas se não permitirmos que essas verdades transformem nosso interior, corremos o risco de seguir um caminho semelhante. Judas teve inúmeras oportunidades de mudar, mas escolheu alimentar seus próprios desejos ao invés de se render completamente à missão de Cristo. Olhando para a história de Judas, podemos perceber o impacto das nossas decisões. Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta do caminho certo. No fim, Judas escolheu o desespero ao invés da esperança. Mas e nós? Como escolhemos lidar com nossos erros? Agora eu quero saber de você. Você acredita que Judas poderia ter sido perdoado? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história impressionante.